enquanto isso, chama todo mundo aí. Aperta aí na setinha, compartilhar, e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque já falamos de um tema muito interessante, muito necessário para os nossos dias. Então, por favor, compartilhe aí com todo mundo, tá? O pessoal que está chegando aí, se quiser falar oi, para poder saber quem já está na área, e a gente vai construindo esse conteúdo aqui, tá? Estou aqui com o computador na minha frente, estou vendo os comentários, eu quero interagir com vocês hoje, beleza? A gente vai fazer num modelo um pouquinho diferente hoje, né? Quem assistiu às 2 últimas aulas viu que eu estava aqui com o flipchart, ia anotando e tal, mas como é um tema um pouco mais íntimo, se é que eu posso chamar assim, é um tema que eu acredito que a gente pode dedicar uma forma diferente para fazer, sabe? Realmente mais próximo aqui, é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, beleza? Pessoal que tá chegando aí, manda aí, todo mundo. Vamos lá, mais 2 minutinhos a gente começar. 1 minutinho, né? Que eu tinha falado 2 aquela hora. Oi, Sara. Minha mãe está na área, meu pai também. Bom ter vocês aqui. Ó, aproveita aí, aperta aí, compartilha com todo mundo. Manda aí para geral essa live, beleza? Seguinte, preciso só saber como que tá em relação ao som e ao vídeo. Fala para mim se tá tudo certinho aí, tá legal, tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem e estão me vendo bem também? Só para a gente saber se tem que fazer mais algum ajuste aqui, por favor. Tudo certinho, beleza, que bom. Está fazendo alguns testes. Essa é a terceira transmissão que a gente faz aqui pelo YouTube e a terceira de forma diferente. Mas a ideia é justamente a gente estar melhorando e estar inovando a cada dia, né? É o seguinte, eu gosto muito de valorizar, né, as pessoas que chegam na hora, então, valorizando aí vocês e honrando vocês que já estão aqui, que já cumpriram esse compromisso, né, de chegar no horário, eu quero dar início, então, à nossa aula de hoje, a esse tema tão extraordinário que a gente precisa conversar a respeito. A gente não pode ignorar essa questão. Eu vejo que tem muita coisa mal entendida hoje sobre perdão, e eu quero trabalhar aí alguns conceitos com vocês. Tem muita coisa, muito conteúdo para a gente conversar aqui hoje. Então, bora lá. Você que ainda não pegou um papel e uma caneta, por favor, faça isso. Pega aí o papel, pega... Não sei se você tem um caderninho de anotações, eu tenho um caderno aqui que eu vou anotando as lives que eu assisto, tem minha agenda também, toda live, todo conteúdo que eu vou assistindo, eu gosto sempre de anotar, gosto sempre de pegar os insights, né, e colocar em prática. Então, a ideia não é que fique só como mais uma aula, só mais alguém que está falando sobre esse assunto. E aí, o que eu aprendi disso tudo? O que eu coloco em prática nesse assunto aqui, né? Como que vai ser feito isso? Eu sugiro que você realmente aprenda, extraia ao máximo esse conteúdo aqui e passe para frente. Passe adiante, compartilhe com o maior número de pessoas possível, beleza? Eu coloquei um tema para essa nossa aula aqui hoje. E o tema é: o seu relacionamento depende da sua disposição de andar em perdão. Rodrigo, você vai falar sobre relacionamento no geral? Sim. Por quê? Pessoas precisam de pessoas. Nos relacionamos com pessoas o dia inteiro, todo dia. Todo dia encontramos com pessoas, todo dia temos contato com pessoas, mesmo em tempo de pandemia, né? Ainda que esse acesso e esse contato esteja bem restrito, bem diferente daquele normal, aquele modelo normal que nós estávamos habituados, né?
e a gente já sabe que vai surgir um novo normal. E talvez nesse tempo mesmo de pandemia, por conta dessas mudanças bruscas que nós sofremos, muita gente teve algum problema com alguém. Talvez muita gente teve problema sério de relacionamento. E quando eu falo sobre relacionamento, não estou falando só entre casal, só entre homem e mulher, não estou falando só nesse aspecto, namorado, marido, nada disso. Estou dizendo nos relacionamentos no geral. Relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre patrão e empregado, entre, sim, casais, no geral, eu vejo que muitos relacionamentos ficaram, estão adoecidos, muitos relacionamentos se perderam. Muitos relacionamentos se perderam nesse tempo e a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre o que eu posso fazer para modificar essa situação e transformar aquilo que aconteceu. Muita coisa ruim acontece na nossa vida e muita coisa acontece não porque a pessoa teve intenção de nos machucar, não porque a pessoa teve intenção de nos ferir. Às vezes essa ferida, esse mal que foi causado, ele não veio de uma forma é, premeditada, sabe? Ah, eu vou me esforçar para prejudicar alguém, eu vou me esforçar para machucar alguém. Nós precisamos entender o seguinte, eu quero falar sobre algumas coisas aqui. O que é perdão? Se você estiver anotando aí, coloque aí o que é perdão. Nós vamos pontuar algumas coisas que são muito importantes percebermos e praticarmos sobre a questão, sobre o assunto perdão. Beleza? Primeira coisa, perdão é um ato intencional e voluntário. Voluntário e intencional. Preciso entender isso. Eu preciso ter essa intenção de perdoar alguém. Eu preciso ter essa intenção de fazer diferente. Muita gente fala comigo assim, Rodrigo, eu não estou sentindo de perdoar fulano de tal. Eu não estou sentindo de perdoar porque aquilo que essa pessoa fez é imperdoável. Eu não sinto de perdoar. Aí eu já quero te dizer a primeira coisa. Possivelmente você nunca vai sentir de perdoar. Tem gente que vai morrer esperando esse sentimento, porque perdão não é um sentimento. Anote isso. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Perdão é um ato intencional. Eu me disponho a perdoar. Rodrigo, mas o que a pessoa fez é imperdoável. O que essa pessoa fez, o que ela falou, a forma como ela me tratou, é imperdoável, não tem jeito, eu não consigo, não dá. Eu não sinto isso, eu não sinto, ela não merece. E a segunda coisa que é o perdão é oferecer misericórdia e bondade. Ele não merece, mas eu decido liberar esse perdão. Eu decido estender a minha mão. Eu decido, de alguma forma, beneficiar essa pessoa. Ainda que ela não mereça. Ainda que ela não tenha feito por onde. Porque um conceito que eu gosto muito sobre misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Às vezes a pessoa até merece. Ela merece ser punida, ela merece ser tratada dessa forma, com uma certa frieza. Ah, vou dar um gelo na pessoa, ela está merecendo um gelo. Mas, porque eu ajo com misericórdia, eu não dou ao outro o que ele merece. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque está diretamente relacionado bondade e misericórdia. Porque eu me torno uma boa pessoa, porque eu decido de forma intencional andar em perdão, ter essa disposição para perdoar, eu ofereço misericórdia ao outro. Se você está anotando, a terceira coisa, perdão é um remédio que traz alívio para a alma. Perdão é um remédio que traz alívio para a alma. Muitas vezes, esse remédio, ele não vai ser gostoso, não. Esse remédio vai ser meio amargo.
Sabe quando você toma um xarope para garganta, por exemplo, que tem aquele gosto bem amargo? Recentemente eu comprei um xarope para Juliana, e geralmente a gente compra com açúcar, xarope de 7 ervas. E dessa vez, a menina da loja, eu pedi com açúcar, mas ela me entregou sem açúcar, eu não vi. Aí depois que a Natália abriu o frasco, que ela foi olhar assim, ela, puxa vida, é sem açúcar. E nós provamos aquilo, depois você tomou, né, amor? Depois que ela tomou, que ela percebeu que era muito ruim o negócio, é muito ruim, o gosto, puxa vida. Mas, apesar de ter um gosto amargo, um gosto ruim, é benéfico para a saúde. Em algumas vezes, em muitas das vezes, para ser mais sincero com você, o perdão vai ser algo muito amargo. Você não vai ter vontade, sabe? Não é algo que vai descer gostoso, não vai descer assim, ai, nossa, que delícia, está sendo perdoar alguém. Muitas vezes você fala assim, caraca, isso está me incomodando, mas esse incômodo vai gerar alívio contra o mal-estar interior. Não vale a pena ficar sentindo essa dor, sentindo esse peso, carregando isso, porque o gosto é amargo. Pense sobre isso. É necessário tomar esse remédio chamado perdão para que a sua alma fique aliviada de qualquer mal-estar interior. Em quarto lugar, o perdão é uma chave que abre e fecha as portas das relações e dos sentimentos. Você tem esse poder. Você tem essa chave nas suas mãos. Você tem essa chave que abre e fecha as portas dos relacionamentos. Lembra que eu falei que não só o relacionamento, né, entre um casal, mas relacionamentos no geral. Você tem esse poder. A Fernanda falou aqui que o perdão é um ato de fé libertador para quem perdoa e edificante para quem é perdoado. É exatamente isso. É necessário ter essa atitude de fé. É necessário passar por essa situação libertadora e edificante. Obrigado pela contribuição. Quem quiser falar, o chat está aberto aqui, eu estou vendo, estou interagindo com vocês, beleza? É um prazer ter vocês aí. E quem ainda não compartilhou essa live com o pessoal, compartilha com todo mundo. Aperta aí nessa setinha, né, de compartilhar e manda aí para todo mundo, todo mundo. A ideia é a gente estar construindo conteúdo útil, relevante. Nós queremos realmente trazer essa consciência que é possível viver uma vida íntegra, que é uma vida completa, uma vida onde entendemos a importância de perdoar, de viver bem com os outros, de viver bem com a gente mesmo. E o perdão é essencial. É essencial a gente pensar sobre isso. Lembre-se, você tem nas suas mãos uma chave. E com essa chave, você pode abrir ou fechar as portas, tanto dos seus relacionamentos quanto dos seus sentimentos. Eu vejo muitas pessoas que se fecharam em sentimentos ruins, porque elas não decidem usar essa chave do perdão para libertarem-se dessas prisões da alma, dessas prisões dos sentimentos. Elas ficam presas a sentimentos, emoções e dores e traumas lá do passado, porque elas não decidem ser livres. Elas não decidem se libertar. E eu tenho certeza que se você está aqui me ouvindo agora, me assistindo, seja ao vivo, seja quem vai assistir depois, mas você decidiu parar um tempo, você decidiu parar algo que estava fazendo para ouvir, para participar. Como a Narda colocou ali, né? Foi o primeiro tópico, Narda. A gente falou sobre exatamente isso. O perdão não é sentimento, é decisão. E tem gente que está aqui, não estou sentindo, eu não estou sentindo de perdoar. Nossa, o que o meu pai fez, puxa, o que a minha mãe fez. A minha sogra, então, não, é imperdoável. Eu não sinto de perdoar as pessoas. E não vai sentir, não vai sentir. Quem não perdoa fica com essa mochila, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse ressentimento. Exatamente, é um peso. Fica carregando o outro, fica carregando essa culpa, fica carregando essa dor, fica carregando um fardo muito, muito pesado. Aí eu quero abrir um parênteses aqui dentro disso que nós estamos falando. O hoje não tem poder para estragar. Desculpa, os problemas do hoje
não tem poder para estragar o seu dia. Os problemas do hoje não têm poder suficiente para estragar o seu dia. Qual que é o problema, então, Rodrigo? É que nós olhamos o passado enquanto culpa, ressentimento, dor, mágoa, tristeza, ausência de perdão, trazemos isso para o hoje. Olhamos para o futuro enquanto preocupação, enquanto dúvidas, enquanto ansiedade, trazemos isso para o hoje. E não conseguimos viver o hoje. Tem pessoas que estão aqui agora, no dia 14 de agosto de 2020, às 20 horas e 16 minutos, mas a cabeça está lá na semana que vem, ou lá no mês que vem. Ou então a cabeça está lá há 5 anos, 10 anos, de coisa que aconteceu há um tempão. Coisa que aconteceu há um tempão e as pessoas trazem tudo isso para o hoje e adoecem o seu hoje. Adoecem esse dia tão maravilhoso que é uma dádiva, não é à toa que se chama presente. Não estrague o seu hoje, não estrague o seu presente, esse presente tão maravilhoso que você recebeu. Não estrague esse presente com excesso de passado e nem excesso de futuro. Viva o hoje, viva com integridade, viva com inteligência, viva com sabedoria. Entenda o seguinte, o próximo tópico, já até perdi a conta, eu coloquei vários tópicos aqui, não numerei, mas o próximo tópico que eu quero falar é o seguinte: o perdão é um degrau que nos eleva e nos aproxima de Cristo. Como eu achei linda essa frase. O perdão é um degrau que nos eleva. Nos eleva e nos aproxima de Cristo. Eu não sei, não conheço todo mundo que está aqui assistindo, mas não sei se você tem essa intenção de se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Ainda que você não acredite em Cristo como eu acredito, mas todo mundo há de concordar comigo que Jesus foi o ser humano mais brilhante que já passou por essa terra. Jesus realmente fez a diferença naquele tempo, ele revolucionou a época, e os exemplos que ele deixou, o legado que ele deixou, nós aplicamos até hoje. Afinal de contas, ele dividiu a história, ele deixou vários e vários exemplos para seguirmos, para aplicarmos no nosso dia a dia, e eu, particularmente, quero cada dia me tornar mais parecido com ele. E pensar que, quando eu perdoo, eu subo nesse degrau que me eleva, me tira daquela posição, talvez, de estar rastejando e me eleva, aproximando-me de Cristo. Isso é muito lindo. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Perdão também é uma medida. Revela o quão rasos ou profundos podemos ser. Essa é outra frase também que me impactou bastante. Você que está anotando, anota tudo isso aí, tá? Perdão é uma medida. E mais do que revelar quem você é para os outros, revela para você mesmo. É interessante, né, que eu estou falando isso aqui, eu estou me vendo aqui de frente e estou me vendo aqui também. Eu não estou falando isso apenas para vocês, pensando assim, eu preciso que as pessoas me vejam por essa ótica, dessa forma. Mas revela para mim se estou vivendo só na superfície, muito rasinho, ou se realmente eu tenho aprofundado na minha essência. Eu tenho aprofundado, realmente me tornando mais parecido com aquele que me chamou, com aquele que me resgatou, com aquele que deu a vida para que eu pudesse viver essa vida com excelência. Pense sobre isso. Próximo, perdão é uma graça concedida por Deus para prosseguirmos após um ferimento profundo. Eu sei que tem muita gente que foi machucada. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora carrega aí muitos ferimentos, muitas dores, muitos traumas, muita coisa. Realmente te feriram, fizeram com você algo que não deveriam ter feito, te trataram como não deveriam ter tratado. Mas entenda bem, o perdão é uma graça que Deus concede a você, que Deus concede a nós para prosseguirmos. Porque o plano dele não é que
paremos e fiquemos estagnados, mas que avancemos, que consigamos prosseguir mesmo, sabe? Avançar, não desistir, não paralisar. A Fernanda falou aqui, né, que as pessoas são o que elas podem ser. Podemos escolher o quanto partilhar ou não com cada um, exato. Nós temos o poder de escolha, guardem isso. Todos nós temos esse poder de escolha. Eu escolhi de forma voluntária preparar esse conteúdo, fazer essa live aqui agora. Vocês escolheram estar aqui agora. Vocês escolheram. Nós temos poder de escolha. E assim como você escolheu a roupa que você está usando agora, quem ainda não comeu antes, né, talvez a última refeição aí do dia, você vai escolher o que você vai comer. Eu escolhi essa roupa para estar aqui, eu escolhi esse cenário para estar aqui. Nós temos opção de escolha. E às vezes ignoramos isso. Acreditamos que podemos escolher tantas coisas, mas agora eu sou refém desse sentimento. Eu sou refém disso que aconteceu comigo. Eu sou refém dessa ferida tão profunda que foi causada. Não. Deus concede uma graça especial sobre você para que você consiga avançar. Não pare, não desista, de verdade. Eu falo isso com muito amor. Não pare. É possível avançar, é possível continuar. Porque o perdão também é uma oportunidade para recomeçar. Rodrigo, eu não consigo prosseguir por esse caminho. O sentimento foi tão forte, a pancada foi tão forte que ela me tirou desse caminho. E eu não consigo prosseguir nesse caminho. Ok, recomece. O perdão te possibilita recomeçar. Quem sabe você tem esse sentimento que a sua vida está em círculos, estou andando em círculos, eu não evoluo nunca, a coisa não sai do lugar, eu estou aqui, sabe, aquela coisa não vai, não avança. Quem sabe não está na hora de você perdoar aqueles que te feriram. Daqui a pouco eu vou falar sobre perdoar a si mesmo, então não saia daqui. Mas pense sobre aqueles que te feriram. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Não depende, né, de o outro pedir perdão. Como é uma escolha, né, e não é um sentimento, independente do outro, porque muitas vezes, pessoal, as outras pessoas não vão pedir perdão. E muitas pessoas nos ferem e nem sabem que estão nos ferindo. Lembra de Jesus, quando ele está sendo crucificado, né? Eu fico imaginando aquela cena. Recentemente, nós assistimos novamente o filme A Paixão de Cristo. E enquanto ele estava lá, ferido, machucado, tinha passado por toda aquela situação que nós conhecemos a história, ele lá na cruz, ele fala, Pai, perdoa-lhes. E é interessante que Jesus não para aí. Ele poderia só falar, Pai, perdoa-lhes. Passa a régua, tá perdoado, tá tudo certo, né? E acabou. Só que não, Jesus fala assim, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quem sabe não está na hora de você fazer o mesmo, de você viver dessa forma e falar assim, independente do que aconteceu, independente se o outro vai pedir perdão ou não, porque muitas vezes o outro não vai pedir perdão. Na cabeça dele está tudo certo. Na cabeça dele, ele nem te machucou. De verdade, tem gente que faz por maldade, mas tem gente que faz sem saber o que está fazendo. Às vezes você deu uma má resposta em alguém, você recebeu uma má resposta de alguém, e essa pessoa nem tinha intenção de te ferir. Ela não tinha intenção de te ferir, de te machucar. É exatamente isso que a Narda colocou. Não importa o que fizeram contra nós. O que importa é o que fazemos com o que fizeram, né? Jean-Paul Sartre falou isso. O problema não é o que fazem conosco. O problema é o que fazemos com o que foi feito conosco. Uma vez que o mal foi causado, não tem como voltar atrás. Ah, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. E talvez sim, e talvez não. Talvez você fala que faria diferente, e esteja falando que faria diferente hoje, porque agora você tem essa mentalidade. Mas se voltasse no tempo, possivelmente você teria a mesma mentalidade que naquela época.
E talvez as ações seriam as mesmas. Então, o problema não está no ato em si. O problema está na forma como eu lido com isso. Como você lida com as crises? Como você lida com as feridas que te são causadas? Como você lida com a forma como as pessoas te tratam? Isso é importante pensar. Precisamos refletir sobre isso. Então, o problema não é o problema em si. O problema é como administramos isso. Entendemos que dá para recomeçar, entendemos que dá para avançar a despeito do que fizeram conosco, ok, beleza, então bora, vida que segue. Não, eu não entendo. Eu prefiro me fechar no cárcere da minha alma e ficar aqui. Não vivo mais, não confio mais em ninguém, eu não perdoo, porque afinal de contas aquela pessoa não merece o meu perdão, eu sou santo demais para perdoar um erro tão grave. Na boa, será mesmo que somos tão santos assim? Será mesmo que somos tão perfeitos assim, a ponto de não perdoar o outro, de achar que o outro não merece o nosso perdão? Pense sobre os relacionamentos. Lembra que eu falei o título, né, dessa live, dessa aula aqui? O seu relacionamento depende da sua disposição de andar em perdão. Os seus relacionamentos, no geral, dependem da sua disposição. E aí, você está disposto ou não? Você está disposto a andar em perdão ou não? Porque para ter sucesso em qualquer relacionamento, qualquer nível de relacionamento, é necessário estar disposto a andar em perdão. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Enquanto eu vou beber mais um pouquinho de água aqui, chama mais gente. O pessoal está aí, na turma boa, nos assistindo. Estou muito feliz com cada um de vocês que estão presentes aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Isso tudo é feito com muito amor, com muito carinho. Mas, enquanto isso, ó, se você está sendo abençoado, você está gostando desse conteúdo, aperta aí no compartilhar, manda aí pro pessoal. Uma coisa que é interessante observarmos, né, é exatamente essa questão aqui que a Fernanda colocou. Podemos perdoar e saber se vale confiar novamente. Essa é outra questão que não invalida a outra. Eu vejo o seguinte, eu entendo que o padrão que nós devemos seguir, principalmente como cristãos, é o padrão de Cristo. Eu sei que uma vez que as pessoas pisam na bola com a gente e você não vê da outra parte uma predisposição em melhorar, em fazer diferente, né, daqui para frente, fica difícil mesmo confiar nessa pessoa. Mas entenda bem, confiar é uma coisa, acreditar que aquela pessoa vai decepcionar e tal. Olha só, vamos lá. Eu sou cristão e o conteúdo que eu falo é bíblico, então não tem como. Não estou falando aqui de religião, ok? Não estou falando sobre igreja A, B ou C, nada disso. Mas o conteúdo bíblico me ensina o seguinte: Jesus nos perdoa o tempo todo, independente de qualquer coisa que a gente faça. O padrão de perdão de Jesus é: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Jesus, mas e se eu pisar na bola contigo novamente? Ok, eu vou te perdoar novamente. Tenta não pisar na bola nessa mesma questão, né? Mas o padrão de Jesus não é assim, ok, eu te perdoo, mas você vai para lá, bem distante de mim, e eu fico aqui. É claro, pessoal, que existem situações, existem casos e casos, existem pessoas que nos feriram, que nos machucaram de verdade, e a gente não quer conviver com essa pessoa mais. A gente não quer chamar essa pessoa para vir na nossa casa mais. E tá tudo certo, é um direito seu. A gente não pode obrigar ninguém a fazer isso. Mas a importância de perdoar é justamente você entender que você precisa ficar livre disso, desse mal que te foi causado. Aqui, né, minha mãe colocou aqui, ó, que Jesus falou em Mateus: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Eu quero ser amado, eu amo. Eu quero ser bem tratado, eu trato bem. É entender isso. A nossa vida, ela caminha dessa forma.
É dessa forma que vivemos, é dessa forma que nos relacionamos com as demais pessoas. Quando relacionamos com pessoas mais próximas, né? Pensando aí, essa frase aqui é mais relacionada aos casais, tá? Quando alguém num relacionamento faz algo que eu não gosto, algo que me feriu, algo que me incomodou de alguma forma, perdão é a decisão de dizer: eu não desisto de você. Mesmo você sendo imperfeito, eu te perdoo, eu quero recomeçar, eu quero me reconectar com você. Independente do que aconteceu, eu não desisto de você. Pessoal, isso aqui é de uma nobreza, não é algo fácil. Não é algo que assim, hoje eu acordei com vontade de perdoar todo mundo e tá tudo certo, independente se me ferirem, independente do que aconteceu, eu vou perdoar todo mundo e tá tranquilo demais hoje. É uma escolha. É uma decisão. Como eu falei aqui no início, tem hora que vai descer amargando. Você vai falar, puxa vida, nossa, tá me incomodando, não tá fazendo bem. Não tá fazendo bem, aparentemente, porque a sua alma está sendo curada, o seu interior está sendo melhorado, uma vez que você se dispõe a perdoar. Uma vez que você se dispõe a cuidar melhor das outras pessoas. O perdão, anote aí, perdão é a forma de fazer o relacionamento funcionar. Quer que os seus relacionamentos funcionem? Aprenda a perdoar. Rodrigo, mas o outro ainda não aprendeu. Ok, ensine através do exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você começa a dar exemplos de perdão, puxa vida, eu pisei na bola com essa pessoa, ela me perdoou. Eu vacilei de novo, ela me perdoou. Eu fiz de novo, ela me perdoou. Puxa vida, é possível viver nesse lugar de perdão. É possível andar em perdão. E eu vou fazer o mesmo. E começa aquela troca. E começa uma mutualidade de perdão dentro dos relacionamentos. Quer fazer os seus relacionamentos funcionarem? Perdoe. A Fernanda falou aqui no início, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso. Outra coisa, perdão é um ato de libertação. Quer ser livre? Perdoe. Quer libertar as outras pessoas? Perdoe. Perdão, não tem como. Não tem como não viver, não tem como viver livre se eu não perdoo. Eu fico preso ao passado, eu fico preso a outra pessoa, eu fico preso a um sentimento, eu fico preso a uma ferida. E na boa, eu preciso entender isso. Eu tenho uma vida maravilhosa para viver. Não dá para eu ficar vivendo aqui preso, amarrado, acorrentado. Parece que prenderam, não lembro o nome, aquela bola de ferro, uma corrente com a bola de ferro, né, que colocavam na perna de um presidiário. Tem muita gente que está vivendo a vida dessa forma, se arrastando no caminho, mas carregando aquela bola pesadíssima ao longo dos dias, ao longo da vida. Por quê? Ainda não decidiu liberar perdão. Ainda não decidiu pedir perdão. E eu quero compartilhar algumas frases aqui sobre perdão que vão nos ajudar muito a continuar construindo esse conteúdo aqui. A primeira é do Benjamin Franklin. Ele disse o seguinte: as 3 coisas mais difíceis desse mundo são guardar um segredo, perdoar um erro e aproveitar o tempo. Com base nisso que ele falou aqui, não vou falar mais sobre, guardar um segredo e aproveitar o tempo, mas perdoar um erro. Benjamin Franklin coloca como uma das coisas mais difíceis do mundo. Como eu falei, não é fácil, não é algo, talvez no primeiro momento, não é nada prazeroso, e é libertador, é necessário. Quando a gente entende isso que a Narda colocou, não é só o outro que erra, nós também erramos. Quando eu olho para qualquer outra pessoa e entendo que é um ser humano assim como eu falo assim, se essa pessoa fez isso, eu também posso fazer isso. Se eu não tomar cuidado, se eu não policiar os meus atos, as minhas palavras,
Pode ser que eu haja igual essa pessoa. Pode ser que eu haja talvez pior do que essa pessoa. Preciso entender sobre isso. A galera tá falando bastante sobre perdoar a si mesmo, né? Os nossos erros. Eu vou falar daqui a pouco. Tem bastante coisa sobre essa questão de perdoar a si mesmo, beleza? E não é nada fácil. Perdoar os outros é difícil. Perdoar a si mesmo, uau! Por isso exige treinamento. Por isso exige aplicação disso no dia a dia. Por isso exige um esforço. Por isso exige que você amadureça. Só pessoas maduras conseguem perdoar de verdade. Só pessoas maduras conseguem ficar livres do fardo de carregar outras pessoas nas costas. Só pessoas maduras conseguem isso. Exige espiritualidade sadia, exige maturidade, exige vontade de viver uma vida livre. Não tem como. Como eu falei, não é assim um negócio que, beleza, agora eu perdoo todo mundo, independente do que fizeram, tudo certo e pronto. Não é por aí, pessoal. Exige treinamento. O que eu estou fazendo aqui, através dessa live, é justamente trazer ferramentas. Eu não posso perdoar as pessoas por você e eu não posso te perdoar por você. O que eu posso fazer aqui é te oferecer ferramentas, te oferecer material, te oferecer sugestões para que você consiga viver isso, mesmo sabendo que é difícil. E outra coisa que é de suma importância entendermos é perdoar está associado a amar. Olha só o que o Gandhi falou. Perdoar é o valor dos corajosos. Vou fazer uma pausa aqui. Perdoar é o valor dos corajosos. Aí eu já entendo que quem é covarde não consegue perdoar. Quem é corajoso tem esse valor do perdão. Quem se acovarda diante da vida não consegue perdoar. Eu sei que isso não é algo fácil de ouvir. Eu sei que isso não é algo que incomoda os nossos ouvidos quando a gente ouve isso aqui. Fala, poxa vida, tá me chamando de covarde porque eu não tô perdoando, porque eu não tenho essa predisposição em perdoar. E o Gandhi disse isso, que perdoar é o valor dos corajosos. Só aqueles que são muito fortes para perdoar uma ofensa sabem realmente amar. Só aqueles que são muito fortes para perdoar uma ofensa sabem realmente amar. E aí? Faça essa autoanálise nesse momento. Anamnese. Você sabe amar de verdade? Responda para si. E a sua resposta será... a sua capacidade de amar estará diretamente ligada à sua capacidade de perdoar. Se eu amo, eu perdoo. Se eu perdoo, eu amo. Martin Luther King disse o seguinte: aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. Se eu não consigo perdoar, será mesmo que eu consigo amar? Porque, gente, pessoas erram conosco o tempo todo, pessoas já erraram conosco e pessoas errarão conosco mais e mais vezes. Ah, Rodrigo, então tem que viver numa ilha. É impossível. Pessoas precisam de pessoas. Nós somos resultado dos nossos encontros. O eu precisa de tu. Tu precisa do eu. Precisamos nos conectar. Nos conectar. Mesmo sabendo que os outros nos ferirão. Eu estou lembrando aqui de um texto que eu li uma vez, não sei se realmente é verídico, mas eu li esse texto e me chamou a atenção, falando sobre os porcos-espinho. Não sei qual que é o plural disso, se alguém souber, me ajude, por favor. Qual que é o plural de porco-espinho? Eles, para se aquecerem, para não morrerem de frio, eles têm que ficar muito próximos um ao outro. Imagina um dia muito frio, e eles entram talvez numa caverna e precisam se aquecer. Porque se não se aquecerem, morrerão de frio, certo? Só que, ao estar próximo um ao outro, imagina, né, um porco-espinho aqui, com os espinhos aqui, o outro aqui, os espinhos aqui. Quando eles se aproximam
os espinhos acabam ferindo uns aos outros. Eles se ferem por causa do espinho, mas eles vão procurando um jeitinho de se acomodar, um jeitinho de fazer com que o espinho fira menos e conseguem se aquecer para não morrer de frio em uma noite fria, em um dia frio. Quem sabe, pessoal, não está na hora de aprendermos com o porco-espinho? Ninguém me ajudou aí no plural, né? Eu acho que todo mundo ficou na dúvida. Está na hora de aprender com o porco-espinho a dar esse jeitinho de aproximar do outro, ainda que cause algumas feridas, mas essas feridas serão menores do que a dor de morrer de frio. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros, ainda que o outro nos fira. Ainda que essa ferida seja causada, encontraremos a cura, talvez na mesma pessoa, ou talvez numa outra pessoa. Porque o mesmo porco-espinho que fere é o porco-espinho que aquece e mantém a vida. Lembre disso. Há sempre a necessidade de perdão quando se ama. E no perdão, há sempre a capacidade de amar. William Shakespeare, a língua até embolou aqui agora, diz o seguinte: o perdão cai como uma chuva suave, desde o céu até a terra. É 2 vezes uma bênção. Abençoa quem o dá e abençoa quem o recebe. Falamos sobre isso, né? É libertador para quem dá e é abençoador para quem recebe. Como uma chuva que cai do céu sobre aquele que está perdoando e sobre aquele que está recebendo o perdão. Essa chuva vem abençoando a todos. Essa chuva vem irrigando e trazendo vida sobre todos. Uma outra frase que eu achei muito interessante, eu ainda não conheço a obra, eu vi algumas frases desse autor, Jacinto Benavente. Ele disse assim: só aprendemos a perdoar na vida quando nós mesmos já necessitamos muito que nos perdoassem. É simples, gente. Pensa aí. Pensa na sua vida, pensa na sua trajetória até hoje. Quantas vezes você precisou que alguém te perdoasse? Quantas vezes foi necessário que alguém te perdoasse por um erro ou por uma omissão? Pensa quantas vezes você recebeu perdão. E que bom que alguém te perdoou, né? Se eu entendo isso, eu compreendo que eu preciso perdoar as outras pessoas também. E uma outra frase que eu achei interessante, do Demian Bukai, diz assim: após uma ofensa, a maneira de recuperar o sossego, de ganhar liberdade e equilíbrio psicológico é perdoar. Só assim curaremos nossa ferida e evitaremos que o ressentimento nos paralise. Quando não conseguimos perdoar, somos paralisados pelo ressentimento. Não prosseguimos, não avançamos, não recomeçamos, ficamos estagnados, presos àquilo. E, como você bem sabe, o que é ressentimento? Ressentimento é sentir novamente, ressentir. E, na boa, não é muito inteligente essa atitude. Se você já sentiu a dor, para que você vai ficar sentindo essa dor novamente? Ah, toda vez que eu penso naquela situação, eu sinto a dor como se tivesse sido hoje. Eu sinto como se fosse uma faca entrando no meu peito, como se estivesse acontecendo agora. Porque estou pensando, estou lembrando, estou falando disso novamente. Pessoal, próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui, a falta de perdão adoece. E eu sei que você não quer viver uma vida doente. Sei que ninguém gosta de doença. A gente fica incomodado quando está gripado. A gente fica incomodado quando pega um resfriado. A gente fica incomodado com qualquer coisinha que assemelhe-se a uma doença. Ninguém gosta de doença física, ainda mais doença na alma. Não gostamos disso. Precisamos aprender a lidar com as ofensas. Porque se não aprendermos a lidar, seremos contaminados. E essa contaminação transbordará para outras pessoas. Uma pessoa que foi ferida e não curou essa ferida, ela fere outras pessoas.
Mas uma pessoa que foi alvo do perdão, ela entendeu isso, ela consegue perdoar outras pessoas com mais facilidade. É isso que precisamos entender. Não fique se contaminando, não fique alimentando esses sentimentos tóxicos, porque isso, de uma forma ou de outra, vai transbordar para outras pessoas. E às vezes transborda para inocentes. Às vezes transborda para quem não tem nada a ver com isso. Quem não deveria receber isso, acaba recebendo da nossa parte. E pense o seguinte, você não foi chamado, você não foi criado, você não existe para ferir pessoas, você existe para abençoar pessoas. Você não existe para matar pessoas, você existe para promover vida para as pessoas. Pense sobre isso, construa isso, viva isso. Você não foi criado, você não está aqui nesse mundo para poder contaminar outras pessoas. Pelo contrário, você está aqui para trazer vida. As feridas não tratadas se tornam problemas enormes. Como eu disse, não afetam apenas a nossa vida, a nossa existência, mas afetam a existência de outras pessoas também. Outras pessoas sofrem, outras pessoas são penalizadas porque não conseguimos nos libertar de um sentimento, porque não conseguimos administrar bem aquele mal que nos foi causado. Como eu falei, né, sobre o ressentimento, é ficar ressentindo. Quando você não perdoa, quando você está com raiva de alguém, eu estou com ódio daquela pessoa, não consigo perdoar. É como se você estivesse tomando um pouco de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Eu estou tomando veneno, eu estou injetando veneno na veia, esperando que o outro sinta dor, esperando que o outro morra, esperando que o outro seja punido. Não faz sentido. E muitas vezes cultivamos uma raiz de amargura. Na palavra de Deus, nós vimos o seguinte: elimine, jogue fora, tire toda raiz de amargura, porque essa raiz ela pode se tornar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos ruins, frutos que não servirão de alimento, eles servirão para contaminar as pessoas. E essa raiz de amargura, ela precisa de duas coisas para sobreviver, para poder se tornar essa árvore e frutificar. A raiz de amargura, ela precisa, primeiro, de escuridão. E é o que geralmente as pessoas fazem. Elas sofrem uma pancada, elas sofrem um impacto, elas se fecham no quarto mais escuro do seu ser e ficam ali na escuridão, na escuridão. Eu tenho que ficar aqui na escuridão. Porque elas sabem que se essa emoção, se esse sentimento for exposto ao sol, o sol queimará isso tudo. Então, traga isso para a luz, permita que o sol queime qualquer raiz de amargura que esteja na sua vida. Não deixe isso na escuridão. E a segunda coisa que essa raiz de amargura precisa para crescer é água. E que tipo de água é essa? É quando eu fico com pena, eu fico me vitimizando. Ah, puxa vida, isso aconteceu. Aquela pessoa não deveria ter me tratado dessa forma. Ela não poderia, ela não tinha o direito de fazer isso. Tadinha de mim. Ah, eu nasci numa família pobre, eu nasci numa cidade que eu não tenho oportunidade, eu não tive acesso à saúde, à educação, eu não... Começa, sabe, uma vitimização chata, uma vitimização que não vai levar a lugar nenhum. Enquanto você estiver vivendo isso, você vai estar alimentando essa raiz e essa raiz vai crescer dentro de você. Não permita que isso aconteça. Não faça isso com você. Você tem uma vida maravilhosa para ser vivida, uma vida abundante para ser vivida. Não viva menos do que isso. Deus cura as feridas da nossa alma. Independente do tamanho dessa ferida, Deus transforma essa ferida em cicatriz. Outra coisa que eu não falei aqui, né? Perdão não é amnésia. Tem gente que acha também, beleza, agora eu perdoei, né? Deu um estalo aqui, nunca mais lembrarei disso. Não, perdão não é amnésia. Eu gosto muito dessa frase, pastor Neil Barreto.
Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu lembro do que foi feito. Eu lembro do que aconteceu. Mas não dói mais. Se tornou uma cicatriz. Eu acredito que todo mundo aí que viveu, que está vivo, tem alguma cicatriz no corpo. Seja no braço, seja na perna. Dependente dessa cicatriz, ela te lembra de algo. Não dói mais. Mas está aí e te faz lembrar daquilo que aconteceu. Então, lembre disso. Perdão não é amnésia. E eu tenho certeza absoluta que existe um Deus tão maravilhoso que nos concede essa capacidade de perdoar. Ele vem sobre nós com a graça dele, nos dando todo o apoio necessário para que consigamos perdoar. E o último tópico que eu quero trabalhar aqui com vocês é a importância de perdoar a si mesmo. Vamos lá. Foi falado aqui, né, que é muito difícil perdoar a si mesmo. E realmente é muito difícil. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é: você precisa ser sempre o primeiro a se perdoar, já que você é o único que conhece verdadeiramente os motivos que te levaram a agir dessa forma. Rodrigo, eu me envergonho, nossa, não devia ter feito isso, meu Deus do céu. Mas eu sei que você teve seus motivos. Sei que você não agiu dessa forma porque você é mau caráter, e porque você tem uma má índole. Você agiu dessa forma, você teve os motivos para agir dessa forma. Se as situações fossem diferentes, possivelmente você não teria agido dessa forma. Então, entenda isso. Primeira coisa, pare de se culpar. Pare de se culpar. Entenda, todo ser humano comete erros. Todo ser humano comete erros. Você já errou com várias pessoas várias e várias vezes. As pessoas já erraram várias e várias vezes com você. Você errará com outras pessoas várias e várias vezes. As pessoas errarão com você várias e várias vezes. Entenda isso. Não se esconda. Não fique escondendo, sabe? Ai, nossa, eu errei, agora eu tenho que entrar numa caverna e nunca mais sairei dessa caverna. Nossa, eu tenho muita vergonha dos meus atos. Se você errou, admita para si mesmo que você errou. Não, realmente, eu errei. Eu errei e eu não quero cometer o mesmo erro. Eu errei e agora eu vou sair dessa caverna, eu vou sair dessa fossa e não cometerei mais esse erro. Eu sou imperfeito, eu erro mesmo. Eu falo muito isso com as pessoas que convivem comigo. Eu falo, não espere perfeição da minha parte. Eu falo isso com a minha esposa, eu falo com a minha filha, eu falo com os meus pais, eu falo com os meus amigos. Não espere um cara perfeito, porque eu não sou perfeito. E quando você acredita nisso, quando você olha no espelho e fala assim, está aqui um ser perfeito, você vai se lascar, porque não tem jeito, você vai errar. E quando isso acontece, fica aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, nossa, puxa vida, eu pensei que eu fosse melhor do que o fulano de tal. Pare de se comparar com os outros. Se você tem que se comparar com alguém, compare-se consigo mesmo. Como eu posso fazer para ser melhor? Como eu posso ser para me tornar a melhor versão de mim mesmo, mesmo sabendo que essa versão vai errar várias e várias vezes? Entender isso, pessoal, é libertador. Você não fica esperando um super-homem, uma super-mulher. Nós estamos vivendo uma era, né, da perfeição nas redes sociais. Todo mundo é perfeito aqui no YouTube, todo mundo é perfeito no Instagram, todo mundo é perfeito no Facebook. Ninguém erra, ninguém tem crise, ninguém tem problema, todos os casamentos são perfeitos, todo mundo tem dinheiro para realizar os sonhos, ninguém adoece, ninguém tem depressão. Nas redes sociais está sendo vendida uma imagem de perfeição, de super-homens e de mulheres maravilha, que as pessoas têm acreditado nisso de tal forma que quando elas erram, quando elas fazem qualquer coisa que, puxa, nossa, que vergonha, meu Deus, eu não sou digno de conviver com essas pessoas perfeitas. Para com isso. Você é um ser humano que vai errar várias vezes. Então, primeiro, entenda que todo ser humano comete erro e não se esconda. Segundo lugar,
Assuma a responsabilidade. Eu errei sim. Eu assumo as consequências, eu assumo que eu errei e eu não vou ficar mergulhado aqui nessa culpa, nessa autocomiseração. Eu vou ficar aqui e tal, culpando excessivamente, porque isso gera até problemas de saúde. Gente, quantas pessoas não conseguem dormir bem porque elas estão se culpando demais? Quantas pessoas desenvolvem sérios problemas de saúde, problemas psicossomáticos? A pessoa começa a sentir um monte de coisa, ela vai ao médico, ela faz uma bateria de exame e não encontra nada. Porque ela está se culpando demais. Quem sabe você está me ouvindo agora e está falando, realmente, puxa, eu fiz isso lá atrás e até hoje eu não me libertei disso. Liberte-se, hoje. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia de você deixar para trás, de você jogar, sabe? Joga lá, joga fora isso. Não fique carregando essa culpa. Não se culpe excessivamente. Não faça isso com você. Assuma a responsabilidade pelos atos, assuma a consequência, mas pare de ficar se culpando. Outra coisa, terceiro ponto, se estiver doendo, sinta a dor. Porque tem muita gente que fica também, não, eu vou fingir que tá tudo bem, não tá doendo, não tá doendo. Você tá doendo, mostra que tá doendo, não tem problema. Você não precisa ficar dando de coitadinho, mostrando para todo mundo, olha só, tadinho de mim, puxa, eu quero que todo mundo tenha pena de mim. Pare, você não precisa que ninguém sinta pena de você, nem você mesmo. Não fique sentindo pena de você. Eu não sinto pena de ninguém. Eu acho que ninguém é digno de pena. Não dá. Como você pode ajudar alguém? Como você pode apoiar alguém? Mas ficar com dozinha, ficar, que peninha que eu tô dessa pessoa. Não, não faça isso. Nem com você mesmo. Não faça. Entenda. Não há dor que dure para sempre. Você não precisa ficar com medo de sentir dor. Sentir dor não é fraqueza. Sentir dor não é sinal de fraqueza. O problema todo é quando eu me entrego à dor sem lutar. Não há dor que dure para sempre. E outra coisa, lute mesmo. Vá, não desista. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Com certeza você já falou várias vezes, eu não aguento mais. Quem está acostumado a me ouvir, eu falo essa frase direto. Talvez você tenha dito, eu não aguento mais, há 10 anos, e você está aqui hoje aguentando. Talvez você tenha dito há 1 ano, eu não aguento mais. Talvez você tenha dito semana passada. Talvez você tenha falado hoje de manhã, eu não aguento mais. E você está aguentando. Sim, você é mais forte do que você imagina. Não desista. Não há dor que dure para sempre. Não jogue toalha, não pare. Não pare. Em quarto, faça diferente. Não cometa os mesmos erros. Se você já errou nesse ponto, você não precisa errar novamente nesse ponto. Erre em outra coisa, erre em outro ponto. Mas faça diferente. Faça diferente. Arrume as coisas que ficaram ali. Você feriu alguém? Vá lá e conserte isso. Você fez algo que não deveria ter feito, você, já entendeu. Eu sou imperfeito, eu vou errar mesmo, eu assumi a responsabilidade, eu senti a dor, e agora? Agora eu arrumo as coisas. Eu não vou ficar a vida inteira sentindo essa dor. Eu vou lá arrumar. Eu vou lá consertar o que ficou aqui no caminho. E, em quinto lugar, renove-se. Aprenda com os erros e se torne alguém melhor. Errei, ok, aprendi com o erro, beleza, agora eu estou diferente, agora eu estou melhor. Agora eu posso apoiar mais pessoas. Use a sua dor para curar outras pessoas. Possivelmente, alguém vai chegar até você com o mesmo problema que você viveu e superou, e você vai poder ajudar outras pessoas. Entenda que tudo na sua vida, que tudo na nossa vida tem um fim didático. Isso está te ensinando algo. Isso está construindo algo em você. Pegue tudo isso que foi construído, tudo isso que foi gerado e ajude outras pessoas. E apoie outras pessoas. Pergunte-se, o que eu aprendi com essa situação toda? Quais lições eu posso tirar dessa situação toda? O que eu posso fazer
para não cometer o mesmo erro no futuro? Pense sobre isso. Construa isso na sua vida. Desenvolva isso na sua caminhada e eu te garanto que a sua vida será muito mais tranquila. Então se lembre, de verdade, perdoe a si mesmo. E você vai conseguir perdoar os outros com mais facilidade. Olha no espelho e veja que ali tem um ser humano maravilhoso. Um ser humano incrível, criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano que vai errar várias vezes, que já errou várias vezes. Mas esse ser humano não precisa se esconder numa caverna. Esse ser humano pode assumir a responsabilidade pelos seus atos. Esse ser humano entende que, se estiver doendo, ele deve sentir a dor. E se tiver que chorar, vai chorar mesmo, não tem problema nenhum nisso. Esse ser humano entende também que é função dele arrumar as coisas. E entende que é possível se renovar para viver uma vida maravilhosa, uma vida plena e abundante. Entendam isso, vivam isso. Não guarde ressentimento, não guarde ódio. Você não merece fazer isso com você. Você tem uma vida incrível para ser vivida. Viva essa vida na plenitude mesmo. Tem algo incrível para você. E eu sei que, se você não desistir, você vai chegar muito longe, muito longe. Para a gente finalizar, o seu relacionamento depende da sua disposição de andar em perdão. Não esqueça disso. Lembre o que é perdão. Não é um sentimento. Não fique aí esperando sentir de perdoar alguém. Mas decida hoje. Decida perdoar. Decida andar em perdão. Lembre que o perdão é um degrau que te eleva e te aproxima de Cristo. Lembre que o perdão é uma medida e vai revelar se você é raso ou se você é profundo. Lembre-se disso. Quero agradecer de coração a cada um que passou esse tempo com a gente aqui, construindo isso junto. Nós estamos com um novo projeto, em breve vocês vão saber, mas nós queremos apoiá-los na construção de uma vida maravilhosa, de uma vida integral, uma vida completa em todos os aspectos, em todos os sentidos. Uma vida íntegra, completa, no sentido, em relação à espiritualidade, a relacionamentos, a saúde física, emocional, tudo. Preparem-se porque tem um projeto muito maravilhoso chegando aí. Daqui a pouco no futuro próximo, a gente vai anunciar esse projeto para vocês. Eu quero muito que vocês estejam participando disso também, para a gente criar um time de homens e mulheres, de guerreiros que estão dispostos a fazer a diferença e realmente impactar essa geração. Você não nasceu nesse tempo por acaso. Você está aqui para ser uma resposta para esse tempo. Perdão e atitude. Decida, renove. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem aqui, compartilhando também, apoiando. E no futuro muito próximo, a gente se vê aí numa próxima live. Vai acompanhando aí nosso conteúdo também no Instagram. A gente está fazendo uma série sobre como revolucionar o seu relacionamento. É uma série mais curtinha, né? Os vídeos aí, a ideia é fazer uns vídeos de 10 a 15 minutos. Então, hoje, 22 horas, tem um vídeo também, se você quiser participar lá no meu Instagram, beleza? Vai ser muito bom ter vocês lá. Obrigado. Vivam uma vida maravilhosa. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros e lembre disso. Para ter sucesso em qualquer relacionamento, é necessário perdoar. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.